Todos, meu nome é Naasson, sou estudante do curso de Engenharia Mecânica na Unidade de Jataí, em Goiás. O objetivo desse trabalho foi realizar um estudo de análise estrutural de um cavalete metálico que seria ser submetido a uma carga estática de 1.500 quilos. Essa demanda ela se deu início através de uma solicitação de uma empresa local da minha cidade, onde o proprietário queria realizar um estudo de segurança para saber se a carga que ele iria aplicar no cavalete seria segura ou não. Para isso, eu me disponibilizei em fazer o levantamento da análise. Fui até o local para fazer a avaliação da estrutura e os materiais que foram utilizados para fabricar o equipamento. Com os dados em mãos, foi realizado o estudo conforme a apresentação. E o software utilizado para realizar esse estudo foi o SolidWorks Simulation. Identificação do projeto. Antes de iniciar a simulação, foram definidas todas as características do projeto. A estrutura que foi submetida à análise foi um cavalete metálico fabricado em aço ASTM A36, conforme a tabela, que é um aço estrutural bastante utilizado em meios industriais, serralherias, oficinas e etc. O cavalete ele possui um comprimento total de 1.200 milímetros. Ele foi construído, a parte estrutural dele ali, em tubo quadrado 80 por 80 na chapa de 1/4, que dá aproximadamente 6,35 milímetros. Aí na tabela consta na chapa de 3/8, que é 9,53, mas foi um erro de digitação. A viga principal ela foi construída no tubo retangular 80 por 120 na chapa de 3/8, que dá em torno de 9,53 milímetros. A carga que foi considerada na simulação foi de 1.500 kg, equivalente a 14,71 kN. A partir de todos esses dados levantados e informados, foi possível modelar o equipamento para praticar o início do processo de simulação, modelagem e condições de contorno. A próxima etapa foi a modelagem da estrutura no SolidWorks. Primeiro, foi criado um modelo tridimensional, respeitando todas as dimensões definidas no projeto. Depois, foi realizada a atribuição do material, que no nosso caso é o ASTM A36, para que o software pudesse utilizar as propriedades mecânicas dele para realizar os cálculos. Também foi necessário utilizar as condições de contorno, que são as geometria de fixação. Utilizei nesse cenário um apoio fixo e 3 móveis. Esse sistema de fixação representa melhor o cenário real, pois o programa ele tem uma certa distorção nos resultados obtidos quando a gente considera todos os apoios como deslizante. Com isso, podemos ter uma análise mais confiável de como se comportaria realmente o cavalete sobre a carga submetida. Por fim, apliquei uma carga distribuída de 1.500 kg sobre uma região da viga central. O proprietário tinha definido que a aplicação da carga seria numa região de 400 milímetros na parte superior da viga. Geração da malha de elementos finitos. Depois da modelagem, foi realizada a geração da malha de elementos finitos. Basicamente, o software divide toda a estrutura em milhares de pequenos elementos, para conseguir calcular a tensão e deformação. Foi utilizada uma malha sólida tridimensional com refinamento automático, baseado na geometria da peça. Ao final, foram gerados aproximadamente 349 mil elementos e mais de 675 mil nós. Também foi verificada a qualidade da malha e não foram encontrados elementos torcidos, o que aumenta a confiabilidade dos resultados obtidos. Tutorial do cálculo analítico. Antes de analisar os resultados do MEF, eu realizei o cálculo analítico simplificado. O objetivo foi obter uma estimativa teórica do comportamento da viga principal e utilizar esses resultados como referência para comparação com o programa. Nesses cálculos, considerei apenas a viga superior, e ela foi submetida a uma carga distribuída. Os resultados, eles indicaram uma tensão de flexão que foi aproximadamente de 45,8 MPa e um fator de segurança que ficou em 5,46, conforme mostra a tabela. Como esses valores estão muito abaixo do limite de escoamento do A36, já era esperado que a estrutura apresentasse um comportamento seguro.
O cálculo analítico ele foi feito considerando apenas a viga principal de forma simplificada. Primeiro, converti a carga de 1.500 kg para força, chegando a 14,71 kN. Como a carga está centralizada, considerei as reações iguais dos dois apoios, de aproximadamente 7,36 kN cada. Em seguida, calculei o momento fletor máximo, que ficou em 4,41 vezes 10 a sexta Newton por milímetro. Com esse momento, as propriedades do tubo retangular de 120 por 80 na espessura de 9,53 mm. Obtive uma tensão de flexão de 45,8 MPa. Comparando com o limite de escoamento do A36, que é de 250 MPa, a tensão ficou bem abaixo. O fator de segurança analítico foi de 5,46, e esse cálculo serviu como uma verificação inicial enquanto o MEF considerou a estrutura completa, incluindo ligações e concentrações de tensão. Análise de tensão equivalente a von Mises. Agora, entrando nos resultados da simulação, temos o mapa de tensão equivalente a von Mises. Podemos observar que as maiores tensões aparecem na região central da viga superior, exatamente onde a carga foi aplicada. O valor máximo encontrado foi de 208 MPa. Apesar de parecer um valor elevado, ele continua abaixo do limite de escoamento do A36, que é de 250 MPa. Isso significa que o material não entrou em regime plástico e continua trabalhando dentro da faixa segura. Na imagem da apresentação, podemos ver que tem uma seta indicando a tensão máxima de 208, mostrado na seta vermelha. Análise de deslocamentos. Além das tensões que acabamos de falar, também foi avaliado o deslocamento da estrutura. O deslocamento máximo encontrado foi apenas de 0,196 mm. Esse valor é extremamente pequeno quando comparado ao comprimento total da estrutura, que é de 1.200 mm. Na prática, isso mostra que o cavalete possui boa rigidez estrutural e não apresentava deformações significativas sob a carga aplicada. Análise do fator de segurança. O fator de segurança é um dos parâmetros mais importantes em uma análise estrutural. Nesse estudo, o menor valor encontrado foi de 1,2. Isso significa que a estrutura ainda possui uma margem de segurança antes de atingir o limite de resistência do material. Como o valor permaneceu acima de 1, o modelo foi considerado aprovado para a condição analisada. O fator de segurança foi obtido comparando a resistência do material e a tensão máxima da simulação. O ASTM A36 possui limite de escoamento de 250 MPa e a tensão máxima encontrada foi de 208 MPa, conforme os slides anteriores. Dividindo 250 por 208, chegamos a um fator de segurança de aproximadamente 1,2. Como esse valor é maior que 1, a estrutura não atinge o escoamento e é considerada aprovada para a carga de 1.500 kg. Comparação entre cálculo analítico e métodos dos elementos finitos. Aqui eu trouxe uma tabela com os resultados obtidos nos dois tipos de simulação, no cálculo analítico e os resultados do MEF. Nesse slide, eu faço uma comparação entre os resultados obtidos pelo cálculo analítico e pela simulação computacional. É possível perceber que o cálculo analítico apresentou tensões menores. Isso acontece porque ele considera apenas a viga principal isoladamente. Já o método de elementos finitos, ele avalia a estrutura como um todo, incluindo regiões de ligação, transferência de carga e concentração de tensão. Por isso, o MEF ele fornece resultados mais próximos das condições reais de operação. Baseando nisso, podemos observar que o cálculo analítico ele fornece uma boa estimativa inicial, mas o MEF ele permite avaliar o comportamento global da estrutura, com maior fidelidade e confiabilidade. Conclusão do projeto. Com base em todos os resultados obtidos, concluo que o cavalete apresentou desempenho estrutural satisfatório para a carga analisada. A tensão máxima permaneceu abaixo do limite de escoamento do material. O deslocamento máximo foi muito pequeno, demonstrando rigidez estrutural. Além disso, o fator de segurança permaneceu acima de 1. Dessa forma, a análise indica que a estrutura é capaz de suportar a carga estática de 1.500 kg de forma segura. Esse estudo também demonstrou a importância do mestre de elementos finitos como ferramenta de validação de projetos mecânicos e estrutural. Aqui eu trago as referências bibliográficas e muito obrigado a todos pela atenção.